Carrinho na bola, urgente aqui na garagem mesmo, para falar sobre a demissão de Léo Condé do comando técnico do Vitória. Uma demissão histórica. Estamos falando do comandante rubro-negro que conquistou o principal título da história do clube que completou 125 anos no último dia 13 de maio, segunda-feira, e que também conseguiu encerrar o jejum do Vitória de títulos estaduais. O Vitória não vencia desde 2017 e voltou a ser campeão em 2024, campeão baiano. O Léo Condé, que terminou o campeonato baiano em alta, como um treinador que estava provando ser preparado para fazer o Vitória competir na Série A. O Vitória que todo mundo sabia, independente do comandante técnico, que faria uma campanha de permanência para tentar permanecer na primeira divisão. Mas quando a bola rola, né? Como diz o poeta, na teoria a prática é outra. E o Vitória não conseguiu ir bem nesse início. São 5 jogos, apenas 1 ponto ganho. 3 desses jogos aconteceram no Barradão. E o Vitória se vê ameaçado com 6% de aproveitamento na primeira divisão, né? Apenas 1 ponto, com um jogo a menos que boa parte dos times da Série A, mas esses pontos que o Vitória ainda vai disputar, caso ganhe todos os pontos disponíveis nessa partida, o Vitória não ainda sairia da zona de rebaixamento. Então realmente um cenário bem frustrante para quem viu aquela reta final de campeonato baiano do Vitória, né? Para quem conseguiu de certa forma entender que o Vitória passou uma vergonha sendo eliminado da Copa do Nordeste, ou seja, o resultado foi vergonhoso, mas a campanha em si, nos números, não, né? Foi o regulamento, e o regulamento é isso aí mesmo, não tem o que fazer. Mas o que eu quero dizer é, o Vitória de certa forma competiu também na Copa do Nordeste, não tinha o direito de ser inferior a 4 times que não estavam na Série A. Foi inferior ao Botafogo da Paraíba, foi inferior a Sport, foi inferior a Ceará, foi inferior a CRB. Não tinha esse direito. Mas a campanha, a quantidade de jogos que o Vitória disputou e pontos que o Vitória somou, ainda mais considerando que colocou jogadores, por exemplo, time reserva contra a Juazeirense, não é assim algo a dizer, o time não jogou nada. Tem a eliminação vexatória, mas conseguiu competir com uma boa quantidade de pontos que daria para se classificar em outros contextos. Não deu nesse e tem que arcar com isso. Tudo isso para dizer o seguinte: o Vitória ele conseguiu nessa primeira parte da temporada mudar a perspectiva sombria na virada do ano, na hora que os primeiros reforços começaram a ser anunciados para a Série A. A perspectiva era sombria. E tem um ponto que o Elton Serra falou que é muito importante, falou o Elton Serra da ESPN, que falou ontem no Linha Alta. Existe uma Série A diferente agora, uma Série A que muitos clubes têm recursos para investir, trazer jogador de fora, trazer jogador caro. É uma Série A mais competitiva. O Vitória chegou nesse cenário, o Vitória não estava conseguindo montar elenco. E aí vamos desembocar novamente a decisão que o Vitória tomou nesta terça-feira, ou pelo menos anunciou nessa terça-feira, né? O Léo Condé, ele tem responsabilidade na falta de performance do Vitória. O Vitória é um time que não performava nessa Série A com ele. Isso é fato. Janelas de competitividade, o melhor momento do Vitória em termos de produtividade de time foi o início do segundo tempo do clássico contra o Bahia, que foi a terceira rodada, mas o segundo jogo do Vitória, que no Barradão o time agrediu, foi para cima, mas foram só 18, 20 minutos e depois mesmo assim o time tomou 2 gols muito rápido, poderia até ter sofrido o terceiro. É o único ponto que o Vitória conquistou nesse campeonato, foi um ponto que o Vitória abriu 2-0 no segundo tempo e mesmo assim cedeu um empate. Então, em termos de campanha, é muito difícil você defender a permanência do Léo Condé, mas aspectos precisam ser colocados aqui. O Vitória não conseguiu, na Série A, colocar em campo a formação que competiu muito bem nos clássicos Bavi. E os clássicos Bavi, que o Vitória também pegou o Fortaleza lá, né, e deu 1-0 pela Copa do Nordeste no Castelão. O Vitória ganhou do Fortaleza,
Mas os clássicos Bavi foram os clássicos que trouxeram essa ideia de que o Vitória estava num nível de competitividade melhor do que o que a gente estava imaginando quando a temporada começou. E desses clássicos, o Vitória usou uma formação que não conseguiu ir a campo na Série A. O Vitória só teve o Wagner Leonardo e o Camutanga juntos no miolo de zaga campeã brasileira da Série B, uma vez contra o Palmeiras. Mas naquele jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Dudu já se machucou. Depois o Camutanga se machucou e aí veio uma cadeia. E no próximo jogo contra o Atlético Goianiense também não vai ter a zaga titular, porque o Camutanga foi expulso. Então, o Léo Condé não pôde colocar em campo o que de melhor teve à disposição e o que de melhor fez o Vitória ter de resultado, né? E os jogadores que chegaram, eles não chegaram prontos para fazer o Vitória subir um degrau em competitividade. Não chegou ninguém que no anúncio, alguém que tivesse um acompanhamento mais cuidadoso da dinâmica do mercado, pudesse dizer assim, esse cara chegou, vai tirar fulano e vai jogar. E na prática isso se confirmou. O Luan não consegue ser titular, jogou contra o Vasco titular e não foi bem. O Jean Mota não jogou até agora o suficiente para ser especulado no time titular. A mesma coisa acontece com o Luiz Adriano. Aliás, o Luiz Adriano até pior, né? A irrelevância dele em campo chega a ser irritante. Então, o elenco do Vitória é um problema maior que o técnico do Vitória. Mas elenco você não pode mudar. A janela está fechada. Não vou nem falar da questão do investimento. Você não tem regulamento para isso agora. E vai demorar para abrir. Tem muita rodada, a não ser que o campeonato seja paralisado por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, que essa discussão aí é uma outra discussão. Mas, em tese, vai ter muito jogo até a janela abrir. Não estou nem entrando no mérito da grana, da capacidade de investimento. Então o Vitória não tem como trocar elenco. Não vai trocar presidente. Troca de diretor de futebol não é algo que tem efeito imediato. É evidente que essa corda parte do lado do técnico. E aí, partiu. O Vitória cedeu a uma pressão. A diretoria do Vitória cedeu a uma pressão. O Léo Condé jamais esteve prestigiado dentro do Vitória como um técnico campeão brasileiro de Série B deveria. Isso não aconteceu. E ele sabia disso. Por isso que fez o máximo para que o Vitória conseguisse o máximo já em Campeonato Baiano, que queria mesmo, o Vitória precisava, e também na Copa do Nordeste. Agora o Vitória vai correr atrás de um novo técnico. Não deu ao Léo Condé a oportunidade de trabalhar 20 dias com um elenco que agora parece ter se organizado para ser o elenco da Série A. Depois de tantas chegadas, né, falando de 24, 25 nomes que chegaram, o Léo Condé teria 20 dias entre o jogo do Botafogo pela Copa do Brasil, que vai ser no dia 22 de maio, entre esse jogo e o jogo do dia 12 de junho contra o Atlético Mineiro pela Série A. Por quê? Nesse intervalo, o Vitória faria 2 jogos contra clubes gaúchos. O jogo do Juventude já está adiado, 26 de maio, e o jogo contra o Inter, que seria 1º de junho, muito provavelmente vai ter o anúncio do adiamento também, em breve oficial. Então, o Vitória teria um espaço valioso ali de tempo para que o Condé de repente fizesse a mesma coisa que fez em 2023. Quando chegou, não conseguiu apagar o incêndio, foi eliminado do Baiano, eliminado da Copa do Nordeste, eliminado da Copa do Brasil, também na fase do Nova Iguaçu, teve suas responsabilidades nisso, mas em 20 dias de trabalho, ele fez outro Vitória a campo na Série B e foi o Vitória que subiu campeão. Será que ele não poderia ter esse espaço e fazer o Vitória competir melhor na Série A com os jogadores que chegaram, trabalhando no dia a dia? O Vitória preferiu dar esse tempo a um outro profissional. Inclusive, informações de bastidores falam de um desgaste do Léo Condé com jogadores. Nunca foi uma relação super amorosa, e eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que o Vitória está vendo a pressão subir, a pontuação muito baixa, não sabe muito o que fazer para demonstrar que está agindo, resolveu tocar o técnico. Para mim, uma decisão nesse momento precoce, uma decisão nesse momento ruim. Agora é desejar ao novo comandante do Vitória boa sorte para que o clube baiano possa permanecer na primeira divisão para 2025.